Olá, pessoal do nono ano. Vamos aí a mais uma aula de produção textual. Vou repassar para vocês algumas dicas para facilitar aí na hora de desenvolver o seu texto de redação. Não importa qual seja o tipo de texto, essas dicas são muito importantes. Uma narração, uma dissertação, certo? Lembrando que é necessário passar todas essas dicas para o caderno, para facilitar na hora de fazer atividade, na hora de estudar para a avaliação, certo? Dicas de redação. Não use aqueles termos que você geralmente usa nas redes sociais, na internet. Não use você abreviado, também abreviado, ou qualquer tipo de abreviatura em sua redação. O segredo é você se cuidar para não escorrer nesses erros básicos, para não cometer esses erros básicos. Lembrando que para estudar, para a avaliação de vocês, é necessário, além dessas dicas da aula de hoje, as dicas que eu já passei nas aulas anteriores, certo? Atenção! Quanto à forma da redação, capriche na letra e, se ficar em dúvida sobre a legibilidade de sua caligrafia, aposte nas letras de forma. Gente, é muito importante que você evite escrever uma redação com letra de formas. É proibido? Não, não é proibido fazer sua redação com letra de forma, mas é muito perigoso. Por quê? Para você escrever o seu texto com letras de forma, é necessário que você saiba diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas, certo? E muita gente não sabe fazer essa diferença. Então, para evitar você fazer uma redação com letra de forma, pratique bastante a escrita com antecedência antes da sua prova de redação. Então, pratique escrevendo textos, criando textos de acordo com o que vai ser pedido na avaliação, para você evitar fazer uma redação com letras de forma, certo? Respeite o recuo dos parágrafos. Geralmente são 2 centímetros a partir da margem. Use o hífen quando fizer uma separação silábica e nunca pule linhas entre um parágrafo e outro, certo? Alguns alunos, eles dividem a palavra, colocam o hífen na palavra no final da linha, sem respeitar as regras de separação silábica. Isso não pode em uma redação, certo? Se você perceber, outra dica importante se você perceber que o restante da linha não vai dar para colocar aquela palavra, continue a sua redação na linha seguinte, certo? Outra dica importante, evite colocar só uma ou duas palavras em uma linha e já pular para a linha seguinte. Evite deixar tanto espaço assim em sua redação. Procure fazer os parágrafos corretamente. Parágrafos de introdução, parágrafo de desenvolvimento, de conclusão. Jamais deixe de fazer a conclusão da sua redação. Respeite o número de linhas exigido. Nada de fazer um texto minúsculo e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar o seu leitor desanimado. Geralmente são no máximo 30 linhas. Se o professor ou professora impor o limite de linhas, respeite, certo? Mas geralmente o professor ele determina a quantidade de linhas do texto que você irá elaborar, 20, 25, 30, certo? Lembrando que a redação não pode ser muito extensa, então por isso que geralmente o número máximo de linhas de uma redação é 30. Afinal de contas, quem vai ler a sua redação, certo? Se for um texto muito longo, ela não vai conseguir, não vai ter ânimo aí para ler toda a sua redação. Leia a proposta com atenção. Então, na hora que você for fazer a sua redação, antes mesmo de fazer o rascunho, leia com bastante atenção
o que o professor está pedindo na proposta. Pode parecer uma dica simples demais, mas se todos realmente prestassem atenção na proposta, certamente o número de redações zeradas seria bem menor aí em algumas provas importantes. Essa é uma falha que desclassifica muitos candidatos no Enem, principalmente os apressadinhos, que não leem direito a proposta e acabam fugindo do tema. Leia e releia quantas vezes forem necessário. Lembrando que uma redação ela é zerada a partir do momento que você foge do tema, certo? Então, tenha muito cuidado aí na coerência do texto na hora de você escrever, se está de acordo realmente com o tema pedido. Faça um plano de trabalho. O que é esse plano de trabalho? Fazer um plano de trabalho é mais ou menos como fazer um rascunho das ideias, certo? Então, de colocar em prática, antes de fazer um rascunho, pense direitinho, analise tudo que você vai escrever. Lembre-se de que ele deve ser curto, claro e objetivo. Evite colocar palavras difíceis em sua redação para o leitor entender aí com facilidade o que você escreveu. Se você optar por uma narração, por exemplo, defina o plano de trabalho, seus principais elementos, como as personagens, o enredo, o espaço, o tempo, onde e como ocorreu aquela história, certo? Passe o texto a limpo. Depois de todas essas etapas, é hora aí de passar o texto a limpo. Nós sabemos que nem sempre dá tempo de fazer um rascunho, para só depois reescrever o texto, mas sempre que possível, siga essa dica. Lembrando que, se você vai fazer mais de uma prova, comece pela redação, certo? Para facilitar e para não correr o risco de você ter que entregar a sua redação incompleta e zerar a sua redação.